passar. Pronto, estamos gravando aqui essa aula. Vamos continuar com as potências, né? Vamos fazer operações com potência. Até então a gente só aprendeu a resolver. Agora, às vezes, a gente não quer resolver a potência, certo? A gente quer simplificar ela. E essa simplificação, ela vai facilitar um pouco a nossa vida, principalmente na matéria que a gente vai ver na próxima aula, que é notação científica. Okay? Vocês vão ver, quando a gente começar a aula de notação científica, que escrever um número verdadeiro é muito pior do que escrever uma potência. E com a potência a gente já consegue fazer conta. Então não precisa do número final, certo? Isso vai acontecer principalmente com o número 10, que a gente já consegue fazer a conta sem pensar muito, certo? Então vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho potências, né? Duas potências, aqui eu tenho 3, né? Nesse aqui do meio eu tenho 3 potências, que estão se multiplicando, né? Então a potência é uma multiplicação, e eu estou multiplicando de novo. Agora, se vocês olharem para todos esses exemplos aí, o que é que eles têm em comum? Cada linha aí tem em comum. São todos, cada número todos são multiplicados pelo mesmo. Isso. Todo mundo respondeu da maneira clara. Aqui, ó. 5 e 5, né? Aqui é 12, 12. Menos 3, menos 3, menos 3. 9, 9. 21, 21. Quando você usa multiplicação em duas potências que têm a mesma base, o mesmo número embaixo, você não precisa resolver a conta, né? Eu vou mostrar para vocês o porquê. Quanto é que é 5 elevado a 3? É 5 vezes 5 vezes 5, certo? São 3 5. Aí tem esse vezes aqui. E aí vem 5 elevado a 4. Como é que eu faço a conta do 5 elevado a 4? 5, 1, 2, 3, 4. É assim? Então, eu ia fazer 3 5, depois 4 5. Agora, olha só que legal. Se eu fizer a conta aqui, ó, quantos 5 aparecem aqui na nossa frente? 7. 7. Então, eu posso escrever 5 elevado a 7. Isso é o que eu chamo de simplificar. Por quê? Eu tinha duas potências aqui. Duas potências. E apareceu só uma no final, né? Então, eu juntei as duas potências numa coisa só, certo? Então, toda vez que eu pedir para vocês simplificarem uma expressão, vocês simplesmente vão juntar tudo para virar uma coisa só, né? Qual foi a conta que eu fiz aqui? Eu fiz essa parte aqui do meio só para mostrar para vocês como é que funciona. Mas eu não precisava fazer ela, certo? Eu podia ter feito a conta assim, ó. 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 4 é igual a 5 elevado a 3 mais 4. Que dá? Quanto é que é 3 mais 4? 7. Isso, 7. Então, sempre que eu tenho um produto de potências de mesma base, que é essa continha aqui, eu não preciso fazer a conta. Eu repito a base, ó. Eu repeti o 5 e eu somei os expoentes. Peguei o 3, o 4 e eu somei. Deu 7. Tá? Então, é bem mais fácil fazer essa conta do que fazer a conta de multiplicar, concorda? Vamos para... Quem consegue me dizer qual é a resposta aqui? Então, do segundo exemplo. Dá 14 vezes 12. É o contrário. 12 vezes 14. Ave Maria. 12 elevado a 14. Certo? Aham. Deixa eu ver. Vai dar um número muito alto. Certo? 1.800. Vai dar muito alto. Não tem como calcular na calculadora. Não, dá mais de 1 trilhão.
Ave Maria. Tá? Dá o número. Eu tô sem calculadora. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Não, nenhuma calculadora que você tiver vai conseguir fazer essa conta, não. É muito grande, vai dar... Ó, se eu fosse escrever o número ia ser maior que esse aqui, ó. Ia ser maior que esse. Tá vendo a quantidade de número aí? Viu? Então, não tem como responder. Não tem como responder o número cheio. Aí, como não tem como responder, eu uso simplificação, certo? Para não ter que fazer a conta. Então, simplifiquei só. Eu não dei a resposta final. Eu dei a simplificação. Ok? Então, a simplificação vai vir quando é muito difícil de fazer a conta normalmente. O 5 elevado a 7 já é gigantesco. Né? 5 elevado a 7 vai dar mais de 70 mil. Então, ia demorar muito para fazer essa conta. Então, o que a gente faz? A gente simplifica. Agora, essa simplificação, ela só funciona no vezes, ok? É só no vezes. Se eu fizesse assim, ó, 12 elevado a 5, mais 12 elevado a 9, isso aqui eu não sei. Certo? Por quê? Porque essa conta não tem simplificação. Eu vou ter que fazer eu mesmo. Né? Eu teria que fazer essa conta aqui todinha. Ia ficar gigantesco, ok? No mais, não serve. Não serve nem para o mais e nem para o menos. Só serve para o vezes. Entendido isso? Quem é que consegue me dizer essa resposta agora aqui? Dá... Eita. 5, o expoente, e 3, o de baixo. 3? Menos 3. Menos 3. E em cima? O 5, o expoente. Não. É menos 5? Também não. Olha só. Aqui é 3, né? Aqui é 2. E aqui é quanto? É 6. É 1. Isso. Perfeito. Muito bom. Não tô vendo um... Ai, professor. Não aparece, não. Por que não aparece? Eu falei que quando não tem nada, é 1. O 1 não precisa botar. Certo? Então, sempre que vocês virem um número que não tem expoente, vocês podem botar 1. Porque o 1 não está lá, porque não precisa. Mas é ele, é 1. Ok? Tranquilo? Deu para entender? Deu. E agora, quem me diz a resposta disso aqui, do 9? 9 sobre... 9 sobre 9. Não. 9 elevado a... 9. Não. Não. 9 elevado a 5. Assim. Por que é 5? Por causa que é menos ali perto no 2. Isso. Quando eu somo 7 mais menos 2, ó, esses sinais aqui são iguais ou são diferentes? Diferente. Então, quando eu vou somar esses números, vai ficar 2 sinais juntos. Mais e menos são diferentes. E quando os sinais são diferentes, é menos. Então, a conta que eu vou fazer é 7 menos 2, que dá 5. Certo? Aí, professor, mas a conta não é de somar? Aí é que tá. Somar não significa que o número vai aumentar, não, viu, gente? Lá no 7º ano, vocês aprenderam, vocês viram o número negativo. Somar coisas negativas significa diminuir, certo?
E diminuir coisas negativas significa somar. Então, vocês têm que prestar atenção no sinal, certo? Se tiver dois sinais juntos, porque se tiver a soma e um sinal negativo, quando você fizer a conta, ele vai virar menos, certo? Então, apesar de ter a conta ser de mais, a resposta diminuiu. Ok? E quanto vai dar o último exemplo? Professor, Ah, se por exemplo assim, não tem essa última conta 21 menos 8, né? É. Se por exemplo tivesse 21 mais 4, aí tinha que fazer o jogo de sinal? se tivesse o mais aqui em cima, Sim, você se diz tivesse assim, 21 mais tivesse 4, aí no outro 21 mais 8, tinha que fazer o jogo de sinal? sempre tem que fazer o jogo de sinal se tiver menos, certo? Ah, ok. O jogo de sinal vai ser feito com sinal negativo. Com sinal positivo não precisa, certo? Tanto que o sinal positivo a gente não bota. Tá vendo que não aparece aqui? Mas aqui é mais, certo? O 7 é mais. É porque eu não preciso botar, ok? Mas sempre que não tiver o sinal, você pode considerar que é mais. Okay? É que nem um. Não tem um aqui, mas a gente considera que tem, porque não precisa botar. Mesma coisa é o sinal de mais. A gente não bota o sinal de mais, mas a gente considera que tem, porque a gente não precisa botar o sinal de mais, certo? Vamos... E esse aqui vai dar quanto? Vai dar 21, né? 21 menos 4. Ou elevado a menos 4. Exatamente, menos 4. Por quê? Ó? 4, eu vou somar com quem? Com menos 8. Né? Vai ficar 4 somado com menos 8. Mesma coisa, né? Ó. Apareceu dois sinais juntos, então vai ficar menos. Quanto é que é 4 menos 8? Se eu tenho 4 e tiro 8, vou ficar devendo. Vou ficar devendo quanto? 4. Exatamente, vou ficar devendo 4. Então a resposta é 21 elevado a menos 4. Deu para entender? Sim. Sim, professor. Ótimo. Vamos para o próximo, né? Aqui é multiplicação. Vamos agora para divisão, certo? A divisão, ela é uma multiplicação invertida. Por isso que tem essa história de inverter a potência, né? A divisão não é uma operação de verdade, assim, no escopo total. Toda divisão pode ser considerada uma multiplicação e vice-versa. Mas eu não vou falar muito sobre isso, porque isso eu vou deixar para vocês terem no ensino médio, certo? Mas eu já estou dando uma adiantada, que toda vez que o professor fala em dividir, ele pode também falar em multiplicar invertido, certo? Então, divisão e multiplicação são coisas muito ligadas, ok? Normalmente, a gente considera que a multiplicação é a conta de verdade. A divisão é um tipo de conta para facilitar a multiplicação, em alguns casos só. Mas vamos para a conta em si. Eu vou mostrar para vocês quanto é que vai dar. Ó. 3 elevado a 6, dividido por 3 elevado a 4. 3 elevado a 6 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Certo? Aqui agora vem a minha pergunta. Quanto é que é 3 dividido por 3? Um. Então, esses primeiros 3 dá 1. Eu posso fazer essa conta porque só tem multiplicação, certo? Se tivesse a conta de mais, não dava para fazer, mas a conta de vezes dá. Porque vezes e multiplicação e divisão é quase a mesma coisa. Quanto é que vai dar 3 dividido por 3? 1. Então, esse, ó. 1 e 1. Exatamente. Nós vamos ter 4 uns, né? E esses dois últimos aqui, ó, sobraram. Vamos lá. 1 vezes 1. 1. 1 vezes 3. 1 vezes 3.
Os 3. 3. Só sobrou 2 3, ó. Né? Então, isso aqui é 3 vezes 3. Porque o 1 não faz diferença. 9. Exatamente, não. Eu posso escrever 9 ou eu posso escrever 3 elevado a 2. Que é a mesma coisa que 9, né? 3 elevado a 2. Então, qual foi a conta que eu fiz? Eu peguei o 3 6 vezes, dividi pelo 3 4 vezes e sobrou 2 3. A conta, na verdade, foi essa aqui, ó. 6 menos 4. Quanto é que é 6 menos 4? É exatamente 2. Não deu 3 elevado a 2? Mesma coisa? Então, Sim. quando for divisão, em vez de somar, eu vou diminuir, certo? Subtrair, ok? Então, não precisa fazer essa conta aqui todinha, certo? Não precisa. É só subtrair. Então, eu podia ter feito 3 elevado a 6 menos 4, dá 3. Dá até para fazer de cabeça, né? Quem consegue dizer essa resposta aqui? É 15 sobre 11, ou sobre 8, e 15 sobre 1. Isso, aqui é 1. Então, a resposta vai ser 15 elevado a... A 1. A 1 não. 15 elevado a A 7. 9. A 9. A 7. A 7. Por que aqui é 7 não 9? Menos. Mas a conta de dividir é a conta de menos. Ah, A conta de multiplicar, eu somo. Aí aparece o mais. Na conta de dividir, eu diminuo. Então aparece o menos. Certo? Então, o certo, quando for conta de dividir, é você colocar 8 menos 1, que dá 7. Certo? Aí vamos agora para essa aqui. Quem consegue? Certo. Quem consegue dizer a resposta dessa aqui? Mais difícil. 3 menos 2. 3 elevado a menos 2. Isso, 3 elevado a menos 2. Por que é menos 2? Ó? É 3 menos 5, né? Eu vou diminuir, né? Eu repito a base e subtraio os expoentes. 3 menos 5. Quanto é que é 3 menos 5? O 5 é maior do que o 3. Então, vai ficar devendo. Vai ficar devendo 2. Então, é 3 elevado a menos 2. Então, nas contas de dividir, às vezes aparece o sinal negativo. Ok? Deu para entender essa aqui? Essa aqui é um pouco mais difícil que a multiplicação. Deu. Sim, professor. Agora vamos fazer umas explicações que eu dei na segunda-feira, né? Lembra que eu falei que quando o número está elevado a negativo, né? Primeiro eu tenho que inverter? Lembra que eu falei isso? Sim. Pronto. Por que a gente tem que inverter? Vou explicar hoje. Ó. Vou fazer essa conta aqui normal. Ó. 4 vezes 4. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Então vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar 4 dividido por 4 é 1. 4 dividido por 4, 1. Notaram que esses 3 4 aqui, ó, ficaram embaixo? Tá vendo? Eles não ficaram em cima, eles ficaram embaixo. Eles vão ficar aqui, ó, embaixo. Quanto é que dá isso aqui? Dá 1. Viu? O 4 ficou embaixo. Né? Sobrou 4 embaixo. Se eu tivesse feito a conta que a gente aprendeu agora há pouco, ia ser 4 elevado a 2 menos 5. Quanto é que é 2 menos 5? Menos 3. 3 fica devendo os 3. Não é? Ó? Ou seja, tá vendo? Se eu fizer a conta normal, tá invertida.
Se eu fizer a conta só com os expoentes, dá negativo. Então, a matemática, não importa como você faça a conta, ela tem que dar sempre a mesma resposta, né? Por isso que a gente chama de ciência exata. Não importa o método que você use para resolver. Se você usar um método correto, tem que sempre dar a mesma resposta. Então, se eu usando um método deu 1 sobre 4 elevado a 3, e no outro método deu 4 elevado a menos 3, é porque o negativo significa invertido, né? Então, foi assim que eles pensaram na hora que eles criaram as potências. Quando o número for negativo, ele vai dar invertido. Então, eles já pensaram nessas operações na hora de criar, certo? Então, foi por isso que eu falei que toda vez que tiver um negativo, você tem que inverter, certo? Por que você tem que inverter? Porque a resposta da conta vai dar invertida. Se eu tivesse feito de outra maneira, daria invertido, certo? Deu para entender o motivo de inverter? Então, isso aqui é só para deixar, para justificar. Sempre que tiver sinal negativo, é porque tem que inverter a fração. Agora, vamos para uma outra explicação. Quanto é que vai dar isso aqui? Ó, em cima é 5 elevado a 3. Então, é 5, 3, 5. Professor, 3, 5. Oi. dá 5? Vamos ver. Ó. Tem 3 em cima e 3 embaixo. Quando eu fizer a conta com esse, vai dar 1. Quando eu fizer com o do meio, vai dar 1 também. Quando eu fizer com o último, vai dar 1. Né? 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Né? Agora, se eu fizer a conta que a gente acabou de aprender, ó, é diminuindo, né? Então, vai ficar 3 menos 3. Quanto é que é 3 menos 3? 0. Vocês estão vendo que numa conta deu 1 e na outra conta deu 5 elevado a 0? Sim. É a mesma coisa. Para poder... É a mesma coisa. Por isso que eu falei para vocês que todo número elevado a 0 é 1 na aula passada. Por que todo número elevado a 0 é 1? Porque quando eu faço a conta dividindo, vai dar 1. Certo? Esse é o motivo que eles definiram que todo número diferente de 0, quando é elevado a 0, dá 1. Por que o 0 não existe? Por que o 0 elevado a 0 não existe? Quem consegue explicar agora que eu acabei de mostrar por que dá 1? Por que ele não dá 1? Quanto é que é 0 dividido por 0? 0. 0. Não. Não. 1. Também não. Não existe. Não existe. Não tem como responder, né? Se eu tenho 0 e divido por 0, eu não tenho nada dividindo pelo nada, mas o nada não existe, eu não posso dividir pelo nada, certo? Porque o nada, quando a gente fala de uma maneira mais filosófica, não existe. Então, eu falar que eu vou dividir uma coisa significa que essa coisa existe e que eu vou fazer a separação. Mas se eu digo que eu vou dividir por 0, como é que eu posso afirmar que existe? Isso é chamado de paradoxo, certo? Então, a gente não consegue responder para o 0. Por isso, não dá para dividir por 0. Então, 0 elevado a 0 não existe. E 0 elevado a um número negativo também não existe. Por que não existe? Porque se eu fosse fazer a conta, eu ia inverter e o 0 ia para baixo. Porque quando o expoente é negativo, vai para baixo. Então, 0 elevado a menos alguma coisa não existe. Porque o 0 vai para baixo e eu não consigo dividir por 0. Se você tentar dividir por 0 na calculadora, ela vai dizer erro. Né?
ela vai dizer erro porque não tem como responder, certo? Então, por isso que todo número elevado a zero é 1 e o zero elevado a zero não existe, certo? Deu para entender o justificativo? Sim. Perfeito. Não se preocupe que no nono ano eu lembro de novo isso para vocês, né? A gente vai ficar lembrando até vocês terminarem o terceiro ano do ensino médio, porque a gente acaba esquecendo e acaba colocando 1. Mas todo ano o professor vai lembrar, mesmo que não seja eu. Ele vai lembrar, ó, zero elevado a zero não existe. Para não esquecer mais. Vamos agora para a próxima. Potência de potência. O que é a potência de potência? É quando você tem 2 expoentes. 2 e o 3 ao mesmo tempo. Tem que ter o parênteses, viu, gente? Então, sempre vai ter esse parênteses aí separando. Se não tiver esse parênteses, aí é outra conta. Certo? Bom, como é que eu faço? Vamos ver aqui como é que a gente faz. Ó. Dentro do parênteses tem 7 ao quadrado, que é 7 elevado a 2. 7 elevado a 2 é 7 vezes 7. Certo? Então, dentro do parênteses, já tem 2, né? Só que tem um outro 3 ali, ó, lá em cima. O que é que significa esse 3 lá em cima? Que eu vou repetir 3 vezes. Eu vou repetir quem? O parênteses. Então, vai ficar assim. 7 vezes 7. 7 vezes 7. 7 vezes 7. Que vai dar 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Tem quantos 7 aí? 12. Não, só aqui. Só aqui. Desculpa, só aqui. 6. 6, exatamente. Então vai dar 7 elevado a 6. Ok? Então, para não ter que fazer essa conta todinha aqui, que pode ser gigantesca, o que é que eu vou fazer? Quando tiver 2 expoentes, só para os expoentes, repete a base e multiplica os 2 expoentes. Quanto é que é 2 vezes 3? 6. É a mesma coisa, né? Então, recapitulando. Quando for 2 potências multiplicadas, soma. Quando for divisão, subtrai. E quando for 2 expoentes, multiplica. Certo? 2 expoentes, multiplica. Na divisão, subtrai. E na multiplicação, soma. Ok? Então, é isso. Para simplificar e ficar mais fácil, a gente repete a base e soma os expoentes. Nesse aqui, a gente repete a base e subtrai, diminui. E nesse aqui, a gente repete a base e multiplica. Qual vai ser a resposta desse aqui? Quatro em cima 30. Quase. Fez uma conta a mais. 4 elevado a 15. Isso, exatamente. É 3 e 5. Então, eu vou multiplicar e vai dar 15. Tá? Então, potência de potência, repete a base e multiplica. É 15. E esse aqui?
repete a base e multiplica. 36, professor. Não, não é 26. 36. A base é 12. Não, a base é 12. Quero saber o expoente. Doze elevado a 2. Também não. A conta é de multiplicar. Então, vai ser menos 1 vezes 3. Sempre que for potência de potência. Primeiro sinal, né? Sinal negativo. Vai ficar negativo, né? Porque o 3 não tem sinal, então vai ficar o sinal do negativo. E 1 vezes 3. Então tá aí. A resposta é 12 elevado a menos 3. E o último? Quem é a base aqui? Quem é o número que vai ficar embaixo? O Menos 3. 3. Menos 3, é. Isso. Menos 3. E o expoente vai ser quem? Esse é grande. O 5, o 2 e o 4 é 7, 8, 9, 10, 11. Você está somando. Essa Ah, conta é aqui para não é de dar somar. 40? Isso. Essa aqui é para multiplicar. 5 vezes 2 vezes 4 vai dar 40, né? 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 4, 40. Perfeito, né? Então, essa aqui, ela é mais chatinha porque ela tem multiplicação, né? Não, as outras eram de somar e subtrair, que dá para fazer de cabeça. Essa aqui, às vezes, dá para fazer, às vezes não dá. Às vezes você tem que fazer no papel, se o número for grande, né? Como é o caso aqui desse último, que foi bem grande. Certo? Vamos para o último. Esse aqui, ó, ele é diferente desse. Nesse aqui, é produto de potências de mesma base. Esse aqui é o produto de potências com o mesmo expoente. Né? Qual é a diferença? Quem consegue me dizer a diferença? Que não são os mesmos números daquela conta passada. Só os expoentes são iguais. Isso. Naquela outra, os números de baixo eram igual. Iguais. Nessa, os números de cima é igual. Certo? Como é que eu faço essa? Essa aqui, ela vai ser parecida com essa última que a gente fez, né? Nessa aqui, ó, eu repito a base e multiplico os expoentes. Nessa aqui, repete o expoente e multiplica a base. Então, vou multiplicar 5 e 2. Quanto é que é 5 vezes 2? 5 vezes 2 é exatamente 10. 10. 10. Então, ela é parecida com a outra. Ah, professor, por que isso? 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, né? E 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. É isso? Existe uma regrinha na multiplicação que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso pegar esse 2 e botar aqui no meio. Ó. Esse 2 aqui, botar aqui, e vai ficar assim. 5 vezes 2, 5 vezes 2, 5 vezes 2. Tem 3 5, ó. 1, 2, 3. E 3 2, ó. 1, 2, 3. Então, tá certo. Por que o senhor fez isso? Misturou. Quanto é que é 5 vezes 2? Não é 10? Aqui é 10, aqui é 10 e aqui é 10. Ó, ficou 10 vezes 10 vezes 10. São 3. 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 10 elevado a 1000. Só que essa conta é muito grande, né? É mais fácil fazer assim, do jeito que a gente acabou de fazer. Repete o expoente e multiplica a base. Certo? Então, essa continha aqui do lado esquerdo é mais rápida, mais fácil. Ok? Deu para entender? Quanto é que vai ficar essa aqui de baixo?
15 quartos. Isso. 15 quartos. Só que tem dois sinais negativos, né? Quando tem dois sinais iguais, bota Mais. Positivo. isso, mais 15. Professor, mas o senhor falou que o mais não precisa botar. Então, não precisa botar. 15 elevado a 4. E se eu botar, tá errado? Não, não tá errado. Você pode botar se você quiser. Não precisa botar o mais, mas se quiser botar, você pode, ok? Então, quem responde mais 15, tá certo. Quem responde só 15, tá certo também, porque é positivo, né? Ok? Então, toda vez que tiver sinais iguais, é mais. Vamos agora para o final aqui, divisão. A divisão é do mesmo jeito, né? Não muda. Aqui eu multipliquei e aqui eu vou dividir, né? Tem um 7 e um 7, ó. Professor, Diga. a resposta desse último é 48? Quase. Você fez a conta multiplicando. Essa aqui é o contrário, é dividindo. Se fosse assim, 12 elevado a 7 vezes 4 elevado a 7, aí dava 48. Dá 3 elevado a 7, é? Exato, 3. Né? Então, quando for multiplicação, multiplica. Quando for divisão, divide, certo? Repete o expoente e divide os números. Mas isso só funciona se forem os expoentes iguais, ok? Esse é só para os expoentes iguais. Então, tá aí, né? Nossas regrinhas de potência, a gente finalizou potência, ok? Próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco sobre a criação de potências, certo? Aliás, não, vamos direto para notação científica. Vamos deixar para a criação de potências quando a gente for para raiz quadrada, ok? Então, na próxima aula, a gente vai para as notações científicas. Já está na hora, né? Ok? Notação científica, eu acho que vocês nunca ouviram falar. Já ouviram falar de notação científica? Não. Não. Então, perfeito. Essa é a primeira vez que vocês vão ouvir falar de notação científica. O 9º ano já viu o ano passado, né? Notação científica. Mas vocês vai ser um assunto novo do 8º ano mesmo. Para casa, vou botar essa tarefa aqui. Ok? Só para... Não precisa fazer a conta, aquela conta grande. É só botar a resposta simplificada. Ok? Cada uma dessas é uma operação diferente daquelas que nós vimos agora. Né? Uma é produto de potência de mesma base, o outro é quociente, o outro é potência de potência. Aí você faz e bota só a resposta. Certo? Segunda-feira a gente vai corrigir essa tarefa antes da aula começar, ok? Mas ela pode ser entregue até a quarta-feira. Você tem até quarta-feira que vem para me entregá-la. Então é isso, gente. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Vocês têm alguma pergunta? Não. Não, professor, tchau. Tchau, tudo de bom e boa tarde. O senhor também.